Pode ser, amém? Amém. Poder sentar, né? Em nome de Jesus. Culto maravilhoso, amém? Nós já temos ouvido o Espírito Santo falar em nossos corações. Antes de entrar na palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Como eu vou falar, estamos iniciando o ano, amém? Está tranquilo? Está para ouvir, né? Está para ouvir? Fala. Amém? Estamos iniciando o ano. Você vê assim que a gente está num desafio, né? Como eu foi falado. É um ano da gente rever bastante coisa, poder entender aquilo, não que a gente quer, tá? Mas aquilo que Deus quer realizar através de nós, que é o mais importante. Eu falei na história musical que o grande desafio é entender o propósito de Deus em nossas vidas e viver de modo a realizar isso. Algo que a Isaac falou, que a pastora também falou, realmente é um ano que tem nos incentivado, a palavra mais ofensiva, a melhorar. Isso é fato, tá? O crescimento, a organização é algo vital para a vida da igreja. Quero compartilhar com os irmãos algo muito rápido, para entrar na palavra. Alguns irmãos já viram nos grupos, estamos migrando a igreja para uma plataforma, tá? Com o intuito de organização, comunicação, né? Para a gente poder organizar melhor a nossa rotina eclesiástica. É essencial que você que ainda não fez o cadastro, faça o cadastro. Quantos aqui tem o WhatsApp? Levanta a mão, vamos ver. Quantos tem? Sério, vamos lá, quantos tem? Todos têm o WhatsApp? Todos têm? O Wilson tem o WhatsApp também? Amém? É mais fácil o WhatsApp. Vamos colocar no telão? Essa é a ficha cadastral. Nome, sobrenome, data de nascimento, né? Endereço. Dá para subir um pouquinho? Vamos lá. Né? Todos os dados pessoais. Aqui, em categorias, você vai colocar se você é adolescente, assistência social, do audiovisual. Por exemplo, eu passo o WhatsApp. Eu sou dos obreiros, vou marcar os obreiros. Eu sou do Ministério do Louvor, vou marcar o Ministério do Louvor. Eu sou DVD, vou marcar também a DVD, ok? Você vai marcar todos os campos que você está atuando na igreja. Cargo, a mesma coisa, tá? O que eu acho que é mais difícil de lembrar, que foi para mim, data de conversão, né? Que aí a gente tem que fazer um exercício. Se não conseguir lembrar exato, coloca aproximado, ok? Os dados são editáveis, depois a gente vai arrumando com calma. O que você não pode é ficar fora da plataforma. Por quê? Se você estiver fora da plataforma, a gente não consegue organizar e gerenciar seus dados. Você não vai receber notificação do departamento, o seu líder não vai poder comunicar com você, mandar as atividades do departamento. Vamos ter semana que vem assembleia, ok? Todos estão cientes? A assembleia do mês que vem. Aí, a partir daí, vamos começar a organizar o departamento de acordo com cada liderança. A liderança vai ter acesso à plataforma, vai colocar os seus liderados e vai começar a trabalhar. Eu tenho um evento com as irmãs. Então, automaticamente já vai estar no calendário, na plataforma, você vai receber tudo sobre esse evento. Se você não tiver na plataforma, você vai ficar para trás, ok? Aí terminou o importante, você colocou tudo, né? Você preencheu todos os dados, bem rapidinho, você tem que clicar aqui, salvar, ok? Senão, não vai ter feito. Você salvando, vai aparecer assim, muito obrigado, seus dados foram salvos, ok? Tranquilo, né? Tranquilo. Fazendo isso, nós vamos baixar o aplicativo, ok? Nós vamos baixar o aplicativo, que é essa tela. No seu celular, você vai na loja do seu aparelho. Como eu não tenho iPhone, eu vou na lista. Quem tem um iPhone, vai na sua loja, né? Aí vai lá, baixa e-nuvens o aplicativo, tá? Nós vamos sempre enviar mensagem dos grupos com todo esse espaço, ok? Vamos estar reenviando. Os líderes já se propuseram para ajudando. Todos os grupos vão estar reenviando. Por exemplo, o Leandro está gravando aqui agora.
Em vez de precisar mandar esse vídeo para todos os grupos, ele manda a plataforma automaticamente para todos da igreja que estão cadastrados. Aí você pode clicar no vídeo, ir lá no YouTube, se você quer compartilhar, ou então ver pela plataforma, ok? Isso é apenas uma das coisas. Por exemplo, escola dominical, né? Tá a professora Mônica, a professora Esther. Os alunos dela vão estar cadastrados na sala dela. Ela vai abrir a aula do dia, semana que vem, 16, 17, 23. Amém? Aí vai lá, abriu a aula. Já vai aparecer todos os alunos que estão matriculados. Ela vai clicar naqueles que estão presentes. Ok? É bem tranquilo. Então, vai exigir que os departamentos trabalhem. E a gente vai ter um controle desse trabalho. Ok? É tudo para a organização. Você baixou o aplicativo que nós vamos gerenciar toda a rotina da igreja. Qual o objetivo? Todos os dados que você preenche geram um relatório, geram um gráfico. Então, por exemplo, a gente vai fazer um estudo, né? A gente vai cadastrar a pessoa nesse estudo, quem veio, a gente vai marcar uma presença e vai saber, o estudo teve 40% de presença, 50%. Por quê? A gente vai poder, pela plataforma, pedir um certificado desse curso. Então, automaticamente, você que participou, vai ter um certificado que você participou desse curso. Então, assim, a ideia é melhorar, ok? A gente tem que estar trazendo aquilo que pode melhorar a organização da igreja. Nós passamos tempo em rede social, Instagram, Facebook, né? Vemos cada vídeo na sem noção com mais de 1 milhão de curtidas, e muitas vezes nós achamos que isso não podemos usar para o bem. Então, se queremos estar usando isso para o nosso benefício, facilitar a vida dos líderes, do departamento, da comissão, do pastor, através da plataforma, igual o irmão Edivaldo, né? O Fábio está encarregado de ensinar a plataforma, e lá vai ter uma área de acompanhamento pessoal. Então, vamos estar acompanhando, né, todo o circulado do irmão Edivaldo, que vai estar aqui hoje. O Fábio vai ter encarregado de estar colocando ele. E o que nós vamos dar para ele? O Evangelho de Jesus, que todos vocês passaram, ele também vai passar. Então, vamos dividir 5 aulas, e cada aula que for fazendo com ele vai ser colocada na plataforma, e assim a gente vai ter um controle do discipulado dele. A partir daí, vamos marcar o curso de batismo, ok? Tudo da mesma forma. Algo importante que aqui na palavra que a gente falou, o dar testemunho, pessoal. Não sou muito bom de dar testemunho, né? Eles vão ver que eu conto pouco bem, eu não conto testemunho. Nessa transição de ano, eu estava orando para o Senhor mostrar um caminho, naquilo que eu poderia tomar na igreja. Lá em Mogi tem uma igreja que eu admiro bastante, chama Igreja Bânia. E qual que é a metodologia dele? Eles trabalham com empreendedorismo, dão curso de formação, curso de capacitação dentro da igreja. Para quê? Para as pessoas usarem aquela formação dentro da igreja. Ou seja, eu sou bacharel em administração, tenho pós-graduação em administração pública, e aí tem de organização. Então, por que não ajudar a organizar a igreja? A Elisângela falou sobre a questão das crianças. Vou dar de exemplo, porque ela já colocou o peito aqui à frente. O que eu comecei com ela, Elisângela? Nós estamos evoluindo. Vamos encarar a parte do Ministério do Filhos como educação infantil, realmente. Como educação infantil. Porque é isso que elas vão encarar lá fora. Então, assim, não é só aqui dentro. Hoje em dia, a educação infantil é muito séria. A questão de crianças com necessidade, a questão da alimentação, a questão do cuidado, a questão do trato, dos maus tratos. E isso nós temos que trazer para a igreja. E como o pastor falou, nós já temos pessoas em função de vocês. Nós temos pessoas que estudam pedagogia, são formadas em pedagogia, ou já trabalham com crianças, está entendendo? Deus está dando estratégias. Nós precisamos entender essas estratégias. Deus, a gente não, a nossa formação, a nossa capacitação, ela não é simplesmente para o mundo secular. Ela também tem que ser usada no mundo eclesiástico. E você fala nessa igreja, não cabe de gente. Porque as pessoas entenderam isso. Então, se eu sou advogado, eu trabalho no direito dentro da igreja. Eu ajudo a parte legal, a parte burocrática. Se eu sou professor, eu ajudo dentro da igreja. Se eu sou administrador, eu ajudo dentro da igreja. Dessa forma, a igreja. E eu estou dando testemunho que eu me propus a isso. Não tem como eu me colocar como pastor do ministério, trabalhar na administrativa e não ajudar a administrar a igreja. Agora, é um processo. Algumas coisas vão acontecer a curto prazo, outras vão acontecer a médio prazo. Sabe, Mateus? Tem um monte de criança que aprender música, ele tem que sentar e criar uma maneira de dar essas aulas de músicas.
porque as mães já estão pedindo. Então, assim, a gente tem que estar usando isso, né? Se eu sou um bom músico, vamos nos organizar, tem questão de horário, para estar criando uma turma de musicalização, de inicialização musical. E assim que a gente vai crescer. É importante isso. E por que eu estou falando isso? Porque é o tema da mensagem. Vamos lá, 2 Coríntios 5:17, que é o nosso tema. Outra coisa, tá? Nós vamos estar compartilhando de novo os links, o passo a passo, os grupos. Você tiver dificuldade, a gente vai ver se marca um dia aqui, ou depois do curso, ou depois do grupo, para estar tirando dúvidas. Vou pegar umas 4, 5 pessoas comigo aí, boa de internet, e quem não conseguir se cadastrar, nós vamos ajudar, tá? Fique tranquilo. Não estou conseguindo, fique em paz. Eu não consegui preencher todos os dados. Salva para você na plataforma, depois nós vamos estar arrumando. Não só eu vou ter acesso, outras pessoas também, como a secretária vão ter acesso, vão estar gerenciando esses dados. A única coisa que você não pode fazer é não querer se cadastrar, porque você vai estar fora da ordem da igreja. Amém? Algo importante que eu quero comentar com os irmãos hoje, nós estamos um desafio, né? Você vê que, né, pastor, a gente para qualquer coisa aborda para a gente, né? A gente está colocando a Bíblia na cara para bater. Eu admirei de tudo, irmão. Olha, eu cheguei atrasado e me justifiquei. Porque se sentiu na responsabilidade de ficar para a igreja. Né? Algo que dentro dele sentiu. E está acontecendo isso em vários sentidos. Eu também me senti assim. Não tem como não ajudar a nossa igreja, não tem como ajudar a gente da igreja. Então, esse ano, esse tema, ele está trazendo isso, tá? Esse lado introspectivo, né? De estar ali fazendo uma autoanálise, aquilo que eu posso, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho feito, aquilo que normalmente eu tenho abordado. Só que hoje eu quero fazer diferente, tá? O tema está aqui, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Nós vemos aqui que na primeira leitura você acaba tendo uma visão meio visual, lógico. Você acaba ali fazendo, peraí, será que eu ainda estou com algum pé lá atrás? Será que eu sou uma criatura? Às vezes eu piso no tomate, aí o velho homem aparece de novo, e aí eu vou me policiando. Só que hoje eu quero falar do aspecto coletivo de 2 Coríntios 5:17. Um aspecto coletivo que é muito importante. Por quê? Porque 2 Coríntios 5:17, que fala sobre o ministério da reconciliação, por que Deus não reconciliou? A Bíblia diz que quando ele olha a terra, ele vê a igreja de Cristo, ok? Ele não, para Deus não tem maior ou menor, mais bonito, mais feio, mais forte, não. Isso aí para Deus não existe, tem para a gente, tá? Então assim, hoje, com a oportunidade que eu estou tendo, eu quero estar levando vocês, junto comigo, que a palavra de Deus falou primeiramente comigo, tá? É interessante. Quando vocês for para pregar, automaticamente ela bate para você. Não, Leandro? É complicado, tá? Às vezes eu falo, está pregando lá, então ele coloca uma condição de imaculado, né? Subir aqui e descarregar na igreja. Não. Primeiramente a palavra fala com a gente. Ela nos cria um movimento em nós e a partir do Espírito Santo nos proporciona compartilhar aquilo que nos foi revelado, tá? E hoje eu quero trazer para vocês esse conceito coletivo de 2 Coríntios 5:17. Porque assim, a primeira impressão é: Deus quer que eu me melhore, que eu tenha minhas atitudes, que minhas atitudes é atitude positiva, e fica muito aquela coisa do eu, né? Do eu. O Leone está no 2 Coríntios 17 dele, o meu 2 Coríntios 17 é outro, o Derivaldo é outro. Nós temos que melhorar, está tudo positiva. Mas não é sobre o Leone, sobre o Rivaldo, sobre mim, sobre o pastor Gil, sobre o presbítero Rivaldo, sobre o pastor Deir, sobre a irmã Soli, irmão Valdir, irmão Jonas. Não é sobre nós. Não é sobre nós. O nosso primeiro erro ao abordar 2 Coríntios 17 é achar que é sobre nós. Não é sobre nós. Vamos falar um pouco sobre isso. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo de número 42. Vamos ler junto, né?
Eu gosto da escola dominical de estar sempre dizendo, porque a fé é para ouvir e ouvirá a voz de Deus. Né? É importante que a mensagem também ela tenha um embasamento para a gente gerar um entendimento daquilo que a gente quer passar. Né? Vamos ler o 3, 1, vamos ler até o 44, tá bom? Vamos ler o 3, 1, 2, 3. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Amém? 42, por favor. Vamos grifar algumas palavras. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Aí nós temos 4 princípios fundamentais da igreja: doutrina bíblica, comunhão, partir do pão, que é uma socialização, e a oração. Esses são os 4 princípios fundamentais da igreja. A igreja tem que ter doutrina bíblica, comunhão, partir do pão e oração. No 43 diz assim, ó. Havia um profundo temor. Aí eu deixei passar isso aqui, não coloquei aqui. Mas quando fala em temor, vou dar uma colinha para vocês. Falou em temor, vamos lá, Juju, Provérbios 9 e 10. Vamos ler? 3, 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Agora algo que eu falo é fundamental. Pergunta em caminho: o que é o temor do Senhor? Provérbios 8, 3. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Em outras traduções diz assim: o princípio do temor é afastar do mal, do orgulho, da arrogância, da corrupção e das palavras perversas. Ou seja, temer o Senhor consiste em se afastar do mal, do orgulho, da arrogância, da corrupção e das palavras perversas. Vamos voltar agora em Atos 43, né? Caminhei devagar para a gente. Aí está lá: o temor do Senhor havia em todos ele profundo temor, ou seja, havia em todos naquele momento em Atos um senso de se afastar do mal, da soberba, do orgulho, dos nossos caminhos e das palavras perversas. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E no 44, os que? Então não era qualquer um. Eram os que? Se reuniam e compartilhavam tudo. O tema dessa pregação é a importância da unidade. Ok? Os princípios da igreja são doutrina bíblica, comunhão, partir do pão. O propósito da igreja a partir desses princípios: ensino, adoração, comunhão, socialização, que a igreja tem um caráter social, amém? A igreja tem um caráter social, aleluia, e a edificação. Okay? Hoje eu não vou falar sobre os 5, vou falar sobre a comunhão. Outro dia a gente fala sobre os outros 4, amém? Primeiramente, eu quero levar vocês a entender a importância dessa questão da unidade, tá? Vamos lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1, vamos ler até o 9, diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma e usavam as mesmas palavras. Ok? Vem comigo, versículo 2. Ao brigarem no leste, encontraram parentes na terra da Babilônia, onde se estabeleceu.
começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolo e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolo em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos e não seremos espalhados pelo mundo. O intuito da torre era ficar famoso. O Senhor, porém, desceu do céu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Versículo 6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante será impossível. Segura aí. Olha o que o próprio Jesus disse sobre a unidade. Todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Versículo 7. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Versículo 8. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Versículo 9, para terminar. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com língua diferente e os espalhou pelo mundo. Vou administrar o tempo, ok? Os irmãos conhecem a história da Torre de Babel. O que é importante frisar para a gente começar a entender a questão da unidade? O próprio Jesus, no versículo 6 e 7, aqui vemos a atitude de Deus que reconhece o valor da unidade e da paz em santificação, só que não era. Eles estavam unidos, falando a mesma língua, com o único propósito de ser famosos. É aí que eu começo a chamar você para que nós temos palavra de início do culto, a fala dos anjos, a minha fala. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Será que eu estou entendendo o propósito de Deus para a minha vida? Ou será que o meu propósito resulta no meu eu, no que eu quero, no que eu gosto, no que eu não gosto? E o que nós vemos aqui, lá em Gênesis capítulo 11? Aqui, Deus quebrou espiritualmente o princípio da unidade. Por quê? Porque as pessoas estavam se unindo num mau propósito. As pessoas estavam se unindo com o propósito de não edificação, mas de exaltação, de conhecimento próximo, digamos, menos ofensivo, de saciar o ego. E o próprio Jesus disse: esse povo se unir dessa forma, falando a mesma língua, com essa mesma unidade, nada que eles intentarem fazer será impossível. Aleluia. Assim diz para mim e para você: se a igreja de Cristo se unir, entender o propósito e se unir de verdade, nada que a igreja tentar fazer será impossível. Aleluia. Aleluia. Só que tem algo importante aqui para mim e para você. O que Deus falou? Se o homem por si só conseguisse fazer tudo o que tentasse e não reconhecesse Deus, o prejuízo seria incalculável. Por que Deus travou aquela obra? Por que Deus travou aquele empreendimento? Porque eles não estavam buscando adorar e reconhecer a Deus. Estavam para se exaltar e reconhecer a si mesmo. E qual foi a maneira que Deus usou para impedir aquela obra? Ele confundiu as. Por isso, muitas vezes, quando os irmãos falam, eu também falo sobre isso também, de falar a mesma língua. Porque quando nós temos propósito diferente, objetivo diferente, falamos coisas diferentes, a tendência do que é? A obra não fluir e, além de tudo, eles foram espalhados pelo mundo. Eles foram espalhados pelo mundo. Por quê? Porque não falaram a mesma língua. Eles não se entendiam. Eles não conseguiam
se reunir num único propósito, mesmo que esse propósito fosse a glorificação pessoal. Olha que interessante. Mesmo um propósito de exaltação, de valorização do eu, eles não conseguiram se entender. E por si só, foram dispersos. Não foi Deus que dispersou eles. Deus confundiu a comunicação. E eles se mataram por si só. Foram dispersos. Só que, quando falamos sobre 2 Coríntios 17, aqui tem vários princípios bíblicos contidos nisso. E um dos princípios bíblicos está em Sofonias 3:9, coloca aí, Sofonias, profeta menor lá no final do Testamento. Aqui, Deus quebrou espiritualmente o princípio da comunidade. Ele quebrou isso no povo. O povo não conseguia se unir, não conseguia se reunir. Só que a restauração vinda de Deus, ela também partiu do princípio de uma restauração de unidade. Porque nós vemos o quê? Por que eles estão começando esses princípios da igreja pela comunhão? Porque é um salmo bastante conhecido que fala ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. E no versículo 3 fala, porque ali o Senhor deu a bênção e a vida para sempre. Não tem como nos propusermos a fazer nada aguentando ao bem. Não tem como ele se propor a fazer nada sem querer estar em comunhão. Por isso que não é sobre nós. Não consigo entender? A gente lê 2 Coríntios, eu tenho que melhor, tenho que fazer isso, eu. Mas existe algo acima de mim e acima de você. É aquilo que Deus fez em nós, mas quer fazer através de nós. Aleluia. O que eu chamo você a refletir que 2 Coríntios não é só aquilo que Deus quer fazer em você, mas aquilo que Ele quer fazer através de você. Aleluia. E se você está aqui nessa noite, lavado e remido pelo sangue de Jesus, creia que Ele quer fazer através de você. Aleluia. Aleluia. Sofonias 3:9 assim, então purificarei o lado dos povos, para que possam se reunir, repitam comigo, para que possam se reunir. Ok, Deus tinha uma promessa de reedificar a unidade do povo, mas para, não exaltação, para adorar o Senhor Jesus, aleluia. Então purificarei, ou seja, quando Deus fala que Ele vai tornar coisas novas, é para quê? Para que nós possamos reunir e adorar. E aí você veio para mim, tá, pastor Alisson? E quando que isso aconteceu? Vocês sabem isso de cor e salteado. Atos capítulo 2, versículo 1. Coloca aí para a gente. Muitas vezes não entendemos o que aconteceu em Atos. Muitas vezes não entendemos. Às vezes que a gente conhece bastante. Vamos ver o versículo 4. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no só lugar. Vamos lá até o 4. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde todos estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou língua de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Ou seja, o dia de Pentecostes, Deus estava restaurando o princípio da unidade no meio do povo dele. Aleluia! Isso não é a obra de um homem, foi através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu ouvi falar tanta coisa sobre Atos e esqueci o mais importante. Deus estava restaurando o princípio da unidade no meio do povo. Deus poderoso. Só que nem tudo é festa. Se nós pegarmos ali, eu estou pulando bastante coisa para a gente terminar de forma tranquila, tá? Vou alcançar vocês. Se a gente pegar a história, o que aconteceu um pouco antes? Jesus Cristo ressuscitou, vocês lembram? Ressuscitou, né? E passou 40 dias ali. Atos 1:3, coloca aí pra gente. Vamos ler até algum versículo aí. Atos 1:3. Vamos ler o 3, o 4 e o 5. Durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele apresentou muitas provas claras que estava vivo e falou no reino de Deus. Eu imagino que a pessoa, Jesus Cristo morreu, apanhou,
aquela via sacra ali que a gente já conhece, né? Apanhou, foi chicoteado, crucificado, transpassaram ele com uma lâmpada, de repente ele apareceu ali, imagina, gente, apareceu ali, todo mundo ficou alegre, eufórico, Jesus ressuscitou, aleluia, maravilha, ele passou a ensinar o povo, falar do reino, versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, ao que Deus falou, estava comendo e falou assim, olha, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar qual promessa é essa? Os profetas profetizaram de instalação. Sofonias profetizou que ele estava um povo de lados puros, aleluia. Ele ia restaurar a unidade no meio do povo, conforme eu lhes disse antes. Vamos lá, versículo 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmãos, sinta-se privilegiado. Porque será que se nós estivermos ali, nós vamos entender o que estava acontecendo? Hoje está tudo escrito aqui, ó. Eu vou te ficar em Jerusalém. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E a partir desse batismo, a unidade vai ser restaurada no meio do povo. O princípio da unidade, que quando vocês se reunirem no propósito para edificação e para a paz, nada que vocês tentarem fazer será impossível. Só que, o que a história conta? Era aproximadamente 500 pessoas, né? Todos ficaram eufóricos, alegres, foram para o Senado e vamos orar para o Deus. Igual o pastor dele fala, oração. 500 pessoas começaram a orar. Aí passou um dia, nada aconteceu. Passou 2 dias, nada aconteceu. O dia foi se passando. Um começou a ir embora, tinha algo para fazer. Outro tinha que terminar cedo porque ela tem que trabalhar. Ou está pensando na conta, ou está pensando no carro, se vive naquele chefe chato, pensando na aula que ele tem que dar amanhã e foi embora. Ficou apenas 120. Escola dominical, ficaram 120, ok? O que nós aprendemos com Atos 2, capítulo 1? Ali no Pentecoste, foi um novo começo. O Evangelho foi profetizado em várias línguas e as pessoas estavam entendendo, porque tinham vários viajantes de várias nações que começaram a entender aquilo que eles estavam falando em várias línguas. Mas o mais importante, para que essa promessa acontecesse, tem 3 coisas importantes aí. Primeiro, crer. Atos 2:1, coloca aí. Crer. O texto mostra que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para ver o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Crer na palavra de Deus é algo indispensável para ver o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, nós estudamos sobre isso no trimestre. O que seriam promessas? A vontade de Deus para nossas vidas. As promessas de Deus é a vontade dele para nossas vidas. Só que existe um tempo para o cumprimento dessa vontade. E a primeira coisa que os 120 tiveram, eles tiveram fé para esperar o tempo do cumprimento. Eles criam nessa promessa, eles criam que aquilo que Jesus Cristo fala, o próprio Jesus. Não foi Atos primeiro, foi Pedro, Tiago e João, foi o próprio Jesus assim. Vocês vão receber do alto a promessa de Deus. E é algo importante. Além de crer, eles tinham que ser fiel. Tinham que ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel, assim como aqueles que permaneceram. Eram 500. Quantos foram fiel? 380 simplesmente por impaciência ou por qualquer outro motivo, não foram fiel. Fiel o quê? Permanecer em Jerusalém até que no alto sejam revestidos de poder. Igreja de Cristo. O próprio Deus diz que se nós nos unirmos, tudo aquilo que nós tentarmos fazer, nada será impossível para a Igreja de Cristo. Amém? Então, para que isso seja uma realidade no nosso meio, nós temos que crer, ser fiel, e a terceira coisa, nós temos que obedecer. Aleluia! Glória a Deus. Lucas 22:49.
Lucas 22, 49. Enquanto aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, 24, 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. Lucas está ressaltando isso. Olha, você lembra lá? Ele falou assim: olha, eu enviarei vocês a promessa, eu enviarei vocês a promessa, eu enviarei vocês a promessa, mas creiam, sejam fiel e obedeçam aquilo que estou determinando. Glória a Deus. Eram 500. Quantos ficaram? Quantos quiseram crer, ser fiel e obedecer? E algo importante, vamos voltar para 2, 42, 44. Aqui, quando falamos sobre 2 Coríntios 17, nós falamos sobre uma renovação espiritual, renovação individual, mas nós temos que entender que isso faz parte de um contexto maior. Um contexto maior. Aqui, eles tinham sido revestidos com poder, tinham recebido o batismo do Espírito Santo, e aqui a igreja primitiva dá um padrão para mim e para você do que realmente é a igreja que Cristo quer que sejamos. Ele fala sobre a doutrina bíblica, sobre a comunhão, o partir do pão e a oração. 2 Coríntios 17 fala para você assim: olha, vamos colocar 2 Coríntios 5, 17 e 18. Estamos no final já, tá? Logo, todo aquele que está em Cristo tornou uma nova criatura, velho. Acabou a nova vida de Cristo, amém? Já decoramos isso de quase sorteado. Sim, meu irmão? 2 Coríntios 17? Agora, o 18, e tudo isso vem de aquele que nos trouxe de volta para si por meio dele e nos encarregou de uns com em Coríntios fala sobre o caráter coletivo. É que a gente já viu no 17 e no 18. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo nos encarregou de reconciliar outros com ele. Amém, irmão Cícero? E aí, eu quero compartilhar com vocês 2 textos para a gente terminar, que alguns entenderam isso e tentaram compartilhar isso, assim como eu e você devemos entender isso. Não vamos fazer nada sozinhos, não é sobre nós. Eu vou melhorar, vou fazer diferente, vou me doar, eu vou me colocar à disposição, só que não é sobre nós. Existe algo superior a isso. Existe um propósito superior a isso. E vamos entender isso. Vamos começar com Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 8. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você, para a gente entender essa palavra. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplicam que vivam de modo digno do chamado que receberam. Vamos continuar? Até o 8? Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Vivem em comunhões. Vivem em comunhões. Pode falar, tentando viver princípio da unidade. Não é que agora eu estou tomando café na casa do meu tio e vão concordar tudo com ele e vão concordar comigo. Vamos ter desavenças? Sim. Mas devemos ser sempre o quê? Humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, porque todos nós somos cheios de defeitos e qualidades. Isso é fato. Amém? A palavra de Deus é real, boa história da Branca de Neve. Versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos aonde? Então, segredo. Eu tenho defeitos e tenho qualidades. Mas o que vai me enxergar, o que vai me fazer enxergar a qualidade do próximo e o próximo não se corromper com meus defeitos, é eu saber que essa relação, ela tem que ser unida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que ser o árbitro de nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus produz em nós o fruto do Espírito Santo, que é amor, fé, unidade, domínio próprio, mansidão, temperança.
Está entendendo como que a palavra de Deus se encaixando? Por isso que a gente tem que estar estudando a palavra. Ou seja, quando estamos em comunhão aqui, é bonito isso, né? Só que é algo que nós temos que batalhar, porque nós vamos ter dificuldade. Nós somos pessoas com qualidades e defeitos. Vai ter hora que o nosso defeito vai aparecer mais das nossas qualidades. Mas quando nós nos reunimos no Espírito Santo de Deus, deixando para trás a nossa ansiedade, a nossa eis-me aqui na tua presença, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Dessa maneira nós conseguiremos. Vamos continuar. Pois, aí começa, né? Ele bate, depois ele vai dar um socão. Há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês, como eu e você, fomos chamados de uma só esperança. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, aleluia, está em todos e vive por meio de todos. É a palavra de Deus. Nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre o eu sou a última bolacha do pacote, não. Por isso a necessidade de nós entendermos o nosso chamado como igreja, entendermos que como igreja de Cristo, para que isso seja realidade, devemos dedicar ao estudo da palavra, à comunhão, à oração, ao partir do pão, a se compadecer pelo próximo. João, o textual da Bíblia, Deus amou muito, de tal maneira, que Deus amou o Filho, existe um anagrama dele que fala, e isso é conhecendo o amor de Deus, na epístola, né? Isso é conhecendo o amor de Deus, quando manifestamos esse amor ao nosso próximo. Então aqui está um segredo, não vai ser algo fácil, não vai ser difícil. Muitas vezes as palavras não são para constranger, não são para envergonhar, não são para apontar, porque nós apontamos o dedo, né? O pastor levou só isso, quando apontamos o dedo, tem 4 voltados para a gente. Nós também estamos sujeitos a errar, só que tem que ter mudança de atitude, mudança de mentalidade, porque com as dificuldades é difícil. Imagina se nós nos conseguimos nos organizar para isso. Imagina nós conseguimos nos unir. E pior que isso é tão importante que o próprio Deus falou isso, olha, quando o povo se une em um só propósito. Eles sabiam que mesmo o propósito errado do povo lá em Babel, na planície da Babilônia, que era o quê? Buscar o reconhecimento pessoal, eles sabiam que mesmo o propósito errado, se o povo continuasse unido, ia dar certo. Vocês vão conseguir entender isso? Deus teve que intervir, porque mesmo o propósito errado, se estivesse na união perfeita, num só propósito, se esforçando junto, ia dar certo. Então, por que nós, que conhecemos o propósito certo, conhecemos a magnitude da vontade de Deus para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, por que não nos unimos? Por que não trabalharmos esse ano para que realmente seja verdade a nossa vida? Um pouquinho mais? O 7 fala assim, olha, e cada um de nós, porém, ele concedeu uma verdade. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. E a cada um de nós ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Ele não demora para Ival, ele não demora. Olha no rosto dele. Fala assim: você tem uma dádiva de Deus. Você tem algo especial da parte de Deus por meio de Cristo. Aleluia! Olha que a palavra de Deus está falando para você. Olha, nós temos cada um de nós. Não é o pastor daí, o presidente Anivaldo, o pastor Gil, o irmão Leone, que é minha utilidade, né? Que é o conselheiro, não é a irmã Nadir, não é o prefeito Fábio, não é a irmã Tamires. Não. Todos nós, cada um de nós. Sabe quando você tem valor? O Espírito Santo se move em você? É isso. É isso. É isso. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém? Aleluia? Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém? Deus quer fazer algo através de você.
Não há desculpa para dizer que não somos capacitados, porque a capacitação vem do próprio Deus. Olha que interessante, né? Tem como eu correr? Não tem, porque fala que cada um de nós, se eu entendo que eu sou lavado e remido do Espírito Santo na minha vida, eu já recebi uma dádiva de Deus por meio de Cristo para quem é o 8. Por isso que diz, quando ele subiu as alturas, levou muito primeiro e concedeu dádivas aos povos. E tem outro texto para finalizar? Eu quero colocar, Juliana, vamos na versão Almeida, revista atualizada. Mais formal ali. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Olha o que ele está para você. Para finalizar com o ponto e vírgula, hoje já passou. Outro dia ele fala sobre a adoração, sobre a edificação, sobre a socialização, sobre o ensino, hoje só sobre a comunhão. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Vamos ler o 25. Pelo novo e vivo caminho. Quem é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por ele. Vamos lá. 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, no 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 24, consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para terminar, e não deixamos de congregarmos, como é costume de alguns, antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. E alguma versão diz assim, vamos lá, tem um minutinho ainda? Vamos ver a revista corrigida. Vamos ver, o 25, né? 25 na e não deixando a nossa congregação de costume de alguns. Então, ele fala assim: não deixamos de nos reunir como igreja. Sabe o que é igreja? Vamos ver se é igreja. É isso aí. E não deixamos de reunir como igreja. Ele fala com você: olha, tendo independência de entrar no lugar santo dos santos, de aproximarmos de Deus, que lavou nossas lavações, o nosso povo, que hoje é o sumo sacerdote, né? Suportando uns aos outros, mas pregando o amor, a boa obra, porque não nos deixemos de unir como igreja. Qual é a igreja? A igreja que tem doutrina, comunhão, oração, o partir do pão, e mais importante, uma igreja que entende propor no ensino da adoração, da edificação, da comunhão e da socialização. E sabe qual igreja que é essa? João 14 assim: e ele habitou em nós, o verdadeiro templo que ele quer habitar é em nós. Então quando fala, não deixamos de como igreja, e não deixamos de entender que nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja, como está lá em Atos 2,42, ela só teve sucesso porque eles faziam tudo em comum. Eles oravam em comum, ensinavam, se discipulavam, partiam o pão e tinham uma comunhão em comum. É um ano difícil, é um ano de organização, é um ano de crescimento, mas nós temos direção para conseguir esse crescimento. E a primeira dela, que da minha parte, eu quero deixar para vocês como igreja, é entender que o crescimento, ele vai partir a partir do momento que eu entender o conceito de nova criatura, mas entender que eu não sou uma nova criatura para ser os meus próprios desejos. Eu sou uma nova criatura para ser a igreja de Cristo, aleluia? Para ser a igreja de Cristo, e sendo a igreja de Cristo,
Eu já tenho da parte de Deus, através do Espírito Santo, a possibilidade de ver a unidade através do Espírito Santo. Deus maravilhoso. E de acordo com a palavra de Deus, não com a minha palavra, o próprio Deus diz para mim e para você: olha, se vocês se reunirem num só propósito, na mesma paz, tudo que tentarem fazer não será impossível. Grande Deus. Vai ser difícil? Vai. Teremos etapas a cumprir? Sim, mas não é impossível. Desde que eu e você entenda que ser chamado para a boa obra é também viver em unidade. Eu não posso estar simplesmente pensando no meu crescimento e não entender que o meu crescimento vai somar com o crescimento do presbítero Genivaldo, do presbítero Givaldo, do Leone, do Edivaldo, do Mateus, pastor Daí, pastor Aqui, do irmão Sueli, do irmão Pedro, do Mezinho, do irmão João, do irmão Patrícia, do irmão Valério, do Edinho. A igreja é composta por todos nós. O princípio da unidade está à disposição de todos nós. Basta eu e você entender que, vivendo dessa forma, tudo aquilo que nós quisermos fazer, teremos grandes chances de ter isso. Mas para isso, é necessário nós estarmos estudando a palavra junto, orando junto, procurando ter a comunhão e, acima de tudo, o partido do pão. Só para dar uma palhinha, tudo que nós estamos falando aqui, em algum momento lá fora vamos usar. Em algum momento lá fora vamos ter situação que vai ter pessoas que precisam ouvir uma palavra para você salvo, que cura, que batiza, que pode mudar sim a história de uma pessoa. Pessoas estão morrendo, estão se suicidando, estão sendo assassinadas, estão se pegando aos vícios. Tudo isso é um propósito. Tudo isso é um propósito. As igrejas aí fora hoje querem focar que tudo isso é para a gente ser cheio de bênção, carro, chave, prosperidade, e as vidas estão morrendo. Mas glória a Deus, você pega o Nova prega salvação de almas, pega renovação espiritual. Amém? E tudo isso acreditando que não é sobre o super-herói. Aqui não tem parte do super-herói, nem Mulher Maravilha. Tem pessoas que reconheceram a sua debilidade e que através de Cristo, através da graça dele, como diz a palavra, quando a graça dele opera em nós e através de nós, aí sim, coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos acontecem. Você já tem uma graça de Deus, você já tem algo suficiente para poder resplandecer a totalidade do poder de Deus. Se nós, como igreja de Cristo, nos unirmos e entendemos que aquilo que Cristo tinha que fazer, já fez na minha e na tua vida, para experimentarmos a grandiosidade dessa graça, não vai ter lugar nessa igreja, aleluia? Pessoas lá fora vão ver o seu testemunho, vão ver o seu trabalho, vão ver o teu ministério. O que está acontecendo naquele lugar? As pessoas estão se transformando. Não por nós mesmos. Nós não vamos construir uma torre para nos engrandecer e nem ficar famosos. Mas nós vamos nos unir entendendo que Deus há algo a cumprir em nossas vidas através de Cristo, amém? E que dia por dia isso venha se movimentar em nossas vidas. Quero que nós vemos os pés. Quero que o pastor dele aqui, como o pastor presidente da igreja, vai estar orando por você, pela sua família, pela tua igreja, pelo teu ministério, para que dia por dia nós vamos entender o propósito de Deus em nossas vidas e viver de modo que isso venha a ser uma realidade. Não pense que você é menor, não pense que você é incapaz, não pense que você não tem lugar na mão de Deus, você tem sim. A palavra de Deus diz isso, que Deus deu dados a cada um segundo o sacrifício de Cristo. E que dia por dia o Espírito Santo venha a nos orientar melhor, venha a nos dar um crescimento espiritual melhor, para que esse poder realmente venha a se manifestar no meio da igreja. O pastor está orando, entregando a minha vida e a sua vida, para que realmente nós sejamos revestidos dia por dia pelo Espírito Santo, para que realmente a obra que ele tem para essa igreja vire uma realidade, assim como já tem sido, como já tem acontecendo. Ok? Nós temos visto maravilhas.
Isso é só o início do que Deus tem revelado para essa igreja. Levanta a sua mão. Tenho certeza que você entendeu essa palavra dessa noite. Então, olha comigo, Papai do céu, em nome de Jesus, meu filho querido, te damos graças nesta noite, Pai, pela revelação da Sua palavra, que o Senhor colocou no coração do teu servo. Pai amado, nós tomamos posse nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então, Deus, a minha oração nesta noite é que o Senhor abençoe o teu povo espiritualmente, falando em todas as áreas. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer com que o Espírito Santo possa remover a nossa vida, que nós possamos, meu Deus, relembrar esta palavra, remeditar a tua palavra, Deus amado, e levar para a nossa casa, dormir com ela, acordar com ela, e trabalhar com ela em nome de Jesus Cristo, e crendo que o Senhor está conosco, nós vamos fazer diferente, nós vamos viver a tua vontade, Deus, portanto, sobre a tua palavra pregada. Abençoa a tua igreja, abençoa os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os missionários, os músicos, cantores, os adoradores, os dizimistas. Abençoa o teu povo, Pai amado, que tenha uma semana guardada e protegida por ti, que nós possamos estar aqui, Pai amado, à noite, querendo o Senhor, orando, buscando o Senhor, salvação das almas, libertação, cura, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai amado, pelos que também não puderam estar aqui, por aqueles que estão em suas casas, oh Deus, por aqueles que estão, quem sabe, enfermos, impossibilitados de estar presente, mas os olhos do Senhor, Pai amado, está contemplando neste momento. E eu oro, Pai amado, para que haja cura, para que haja libertação, para que correntes sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, fique com o teu povo, fique conosco em nome de Jesus.